Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: a única coisa que devemos ter medo é do próprio medo. Bira. Um salve para você que está aí prestigiando o programa Terceiro Milênio, para você que está buscando se conhecer e para você também que se conhece. Eu gosto de lembrar que o programa aqui também é cultural, feito para quem gosta de cultura. Uma cultura transcendental, a cultura racional do Terceiro Milênio. A única coisa que devemos ter medo é do próprio medo. Vamos abordar neste momento um tema importantíssimo e que, infelizmente, é negligenciado por muitos. Vamos abordar hoje o medo. Não o medo como resposta biológica, instintiva de sobrevivência. Este tipo de medo é necessário como mecanismo de defesa. Também não se deve confundir a irresponsabilidade e a falta de respeito como coragem ou falta de medo. Também não é isso que será abordado. Então, qual é o tipo de medo que vamos falar? O medo de evoluir, de seguir em frente positivamente até a nossa real vida cósmica. Os antigos sábios, principalmente do Oriente, antes de começar a ministrar suas aulas para os noviços, os ensinavam a não ter medo, dizendo que o medo é um dos maiores perigos para a aprendizagem da espiritualidade, ensinando que o medo corrói a capacidade de percepção clara e para não se perturbar com nada, não se deve ter medo, diziam eles. Não tenhas medo, pois nada há a recear senão o medo. Também diziam os antigos sábios do Oriente que o medo é uma emoção negativa, dando uma falsa percepção da realidade, ligando ao que é efêmero, mutável, levando a ansiedade ao ciclo de renascimento, resistindo às mudanças e à morte. Só existindo uma maneira de destruir o medo, é destruindo a ignorância. Algo bem similar às antigas orientações dadas para os noviços, como nada há a recear senão o medo, está descrito em uma passagem no livro Cavaleiro da Concórdia, que vamos ver adiante, quando o Racional Superior diz: a única coisa que devemos ter medo no mundo é do próprio medo. Então vamos lá. Na obra de Cultura Racional, onde a autor aborda a palavra medo, e com isso vamos fazer algumas reflexões. Eu separei alguns pequenos trechos da obra de Cultura Racional e também da uma obra antiga de Cultura Racional, que é as obras-primas de Francisco de Assis. Alguns pequenos trechos para você fazer aí a sua reflexão sobre o medo. Uma passagem no Cavaleiro da Concórdia, onde o racional, onde o mundo racional fala com o senhor Manuel na época. Vamos, Manuel, sempre que o prepotente fizer prevalecer sua ignorância, sua brutalidade, não recue nem sinta desgosto, mas o gosto da provocação, iluminando-o com a luz e a força de seu raciocínio. Jamais conceda ao prepotente a trégua da sua indiferença, nem tenha medo ao levar a minha mensagem. Seja forte, não se preocupe com as reações. A única coisa que devemos ter medo no mundo é do próprio medo. E continua, isso foi uma pequena passagem de um dos livros que aborda a história da cultura racional, chamado Cavaleiro da Concórdia. Continuando, outros pequenos tópicos do primeiro volume da obra de Cultura Racional, então também vamos ver alguns pequenos tópicos das obras-primas de Francisco de Assis. O fluido magnético traz tristezas, aborrecimentos, contrariedades, desânimo, agonia, sonhos maus, pensamentos perturbadores, desconfianças, medo, traz tudo de ruim. Isso tudo é efeito do fluido magnético e é por isso que o ser humano se torna desequilibrado, devido ao fluido magnético que só traz perturbações para o ser humano, por ser mais mau que o fluido elétrico.
O elétrico é mau porque é deformado, e o fluido magnético ainda muito pior, porque nele estão todos os males, é o fluido destruidor. É esta a conclusão que o vivente tira, nascendo então nele a ganância, a cobiça, que é uma outra passagem, tá? Nascendo então nele a ganância, a cobiça, a necessidade e o esforço para subir e melhorar, sempre com medo de sofrer, e tudo fazendo para vencer as guerras, as lutas, as confusões, os aborrecimentos, visando todos melhorarem cada vez mais. E vamos ver agora os trechos das obras-primas. Eles, todos, reconhecendo e querendo conservar o seu livre-arbítrio, temem e não vos aproxima. Portanto, filhos, estejam descansados e não tenham medo do malfazejo material nem espiritual, nem moambas e feitiçarias, porque isso, onde for feito para vós, aí mesmo fica só na intenção do vingativo, e sua lição, a caminho por querer fazer aos outros aquilo que não quer para si mesmo. O colhe tudo à tua beira, e não sabendo, filho, para onde vai, tens medo de morrer, porque o remorso te condena. Tem medo de deixar o mundo, porque pensas que tudo isto é teu. Tu aqui não tens nada, quando aqui vieste, já encontraste tudo para te alimentar, e querendo se assenhorear disto tudo por toda a vida. E assim, de 100 escapando um, de 100 se salvando um, pela compreensão maldita e esclarecimento dado pela justa força e razão, chegando ao conhecimento, trazendo-o para o vosso alimento prestigioso, em que vós achais que nunca estão muito bem, tendo medo da morte, e ela para todos vem. Não há rei, não há deuses da terra, que com esta direção não espera ela, que todos vós tendes como uma das mais ingratas, levando aos vossos entes queridos, levando a vós mesmo também. O que adianta, filhos, estes recursos que todos têm? Se chega nesta hora, vós todos não são ninguém. O que adianta a vossa magistratura? O que adianta o vosso saber? O que adianta ser do mais altaneiros, como se fosse um deus dos deuses? O que adianta ter coroa de rei, se só está tudo pela ilusão fatídica, pela sugestão que embriaga a todos neste conteúdo de aflição? Não tenhas medos, filhos. Faça o que eu digo, filho, que vós não desceis de degrau. A vontade é uma superstição de quem as tem. A vontade dos inimigos ficará só nesta fogueira de tiranos embargada pela força superior, que é a do Salvador. Guiam-se pelo que vós faço ciente. De serpentes de todos vós estão rodeados. Existe muita falsidade, mais falsidade para vencer a jornada. Desaparecestes, sofrendo com toda a couraça do entupido que tudo tem medo de morrer. Assim procura todos os meios, mas não se pode se livrar de não desaparecer, procurando todos este sofrer por vossas mãos, de nunca quererem conceber as ordens do Pai amado, que vos pode tirar desta ilusão. O grito de liberdade foi dado para todos os cantos, aparecendo um momento de salvação pelos espíritos que vós querer tirar desta aflição. O globo mexe em condensação terrestre e espiritual para mostrar aos filhos e irmãos a escuridão que vos atinge nas trevas dos condenados. Vivem todos iludidos, pensando que o mundo é este. Este é o mundo de fingidos, que atraem o seu próprio eu, como se fosse uma fera bravia, desconhecendo o seu ser espiritual, infundindo e concebendo só tudo quanto é de material. Essas foram alguns trechos, lembrando que as obras-primas Francisco de Assis foi escrito numa época muito antiga e tem um contexto bem espiritual para a época que ela foi escrita. Hoje a cultura racional, o livro Universo Desencanto, tem uma linguagem bem mais simples e mais acessível a todos. Foi só para a gente relembrar e lembrar e fazer aqui algumas reflexões a respeito sobre o medo. Diz o Racional Superior também em seus livros: racional não morre, muda do segundo mundo para o primeiro mundo, que é o mundo racional. Então, repetindo, o único medo é se ter medo
é do próprio medo. Então vamos estudar a cultura racional para quando chegar na nossa hora de vamos embora, que você não é daqui, a gente partir sorridente para a nossa verdadeira morada eterna, lá junto dos puros, no mundo racional. Passo aqui, muito obrigado, e passo aqui a palavra para os demais. É verdade. A única coisa que devemos ter medo é do próprio medo. Essa passagem do Cavaleiro da Concórdia é realmente fora de série. Pessoalmente, o mestre Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra, falava que o defeito do medroso é ter medo do seu medo, repetindo a disciplina da parte monástica, né, da parte espiritual do Oriente. De artes marciais também tem o mesmo lema, né? Na parte de samurai, Bushido, o caminho do guerreiro, são 3 pilares: disciplina, ética e coragem. Disciplina, eles treinam para treinar a mente e a aura para fazer as coisas no máxima velocidade e alcançar uma perfeição material de ser um guerreiro, né? Ética, porque se não tiver ética, eles sabem que não vai ter o apoio lá de cima para cumprir a missão que ele tiver de cumprir. E quando chega no quesito coragem, eles dizem: todo mundo tem medo, não pode ser paralisado pelo medo, né? Então isso, uma coisa se confirma com a outra. Oriente e Ocidente está juntando tudo na fase racional. E também nessa parte da linha do Oriente tem a medicina tradicional chinesa, que está no SUS desde 2006, ninguém sabe, mas a acupuntura é a estrelinha, mas tem várias outras técnicas, se baseiam nos 5 elementos astrológicos, e o elemento água tem a ver com os meridianos de rim e bexiga, e quando ele está desarmônico, como o Bira falou, é uma emoção negativa, né? Eles chamam de sentimentos desarmônicos, dá o medo. Mas se a pessoa segurar o dedo indicador da mão direita ou da mão esquerda e fizer um pranayama, se fizer um exercício respiratório, relaxar bem na hora da expiração, o medo desmaterializa em no máximo 2 minutos. E pode ser muito medo. O medo, quando é muito agudo, chama-se pânico, né? E os outros elementos astrológicos estão ligados também. O de terra está ligado com ansiedade, fogo com insegurança, o ar, que eles chamam de metal, é tristeza, e madeira, que é o Akash, né, o éter, raiva, né? Raiva está ligado com o fígado e vesícula biliar. Então isso é uma circulação dentro da aura dos chamados meridianos, né? E eles têm conhecimento disso, tem uma medicina tradicional baseada nisso, é provada e comprovada aqui no Ocidente, e esse tema de medo é tido, havido e sabido, e tem como lidar com ele, mas está lidando com o efeito. Para lidar com a causa, o Bira falou muito bem, tem que acabar com a ignorância, e a ignorância é a pessoa não se conhecer. Aí a gente chega de volta aqui no Ocidente, né, saúde mental, a gangorra do pensador que se desconhece, ele fica variando entre ansiedade e depressão, conforme está lá. Com bastante dopamina ele está animado, a serotonina fica alta, mas abaixa ele gasta, então fica variando. Ansiedade, fobia, depressão, ansiedade, fobia, depressão, volta, fica sempre variando nisso. Quando varia demais, né, aí é bipolaridade. Quando fica mais extremo ainda essa variação, aí chama de epilepsia e assim por diante. A fase é racional. A pessoa pode agora, no 3º milênio, conhecer o conhecimento de cultura racional que está nos livros Universo em Desencanto. Tem base lógica, provas e infinidades de comprovações. Diz quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Basta isso para a pessoa se centrar e lidar racionalmente, e o medo vai ser desmaterializado desde a sua causa. Desmaterializa a energia magnética de dentro da aura e não volta mais. Cultura racional, Universo em Desencanto. Acrescentando a esse tema belíssimo, para mim um dos temas até hoje mais importantes, porque serve até muito para mim. Eu já fui uma pessoa que tinha muito medo.
E assim, eu até falo alguns aspectos aqui, mas o Dr. Carlos já detalhou esses pontos. E já falei até algumas vezes em outros programas aqui, quando a gente está ligado à cultura racional, estudando esse conhecimento, que uma das coisas mais satisfatórias para a gente é não ter mais medo. Porque você imagina, você vir para essa vida aqui, para viver uma vida e sentir medo, que eu costumo dizer que é uma das piores energias que tem, se não for a pior, né? Mas com todo respeito a ela e a razão de ser de cada coisa. E tem um trecho de uma sabedoria da cultura racional que, só para acrescentar, ela diz o seguinte, ela é bem mais extensa, mas eu vou só pegar um fragmento aqui, que a força, o poder, a luz e a ciência do supermundo racional cobre a todos com o manto da energia racional, iluminando todos que têm a sua sabedoria, que são os verdadeiros filhos do alto, pois esses filhos, o racional superior coloca-os na palma da mão, protegendo-os e guiando todos pela linha da vida. Então, não sei em que condição isso vai alcançar o seu sentimento, mas só de você entender que essa energia racional, que é a energia mais poderosa do mundo, ela cobre a todos que estão, né, sob a orientação dela. E o racional superior, como ele diz aqui, coloca todos na palma da mão. Você tem uma ideia, tenta ter uma pequena ideia do poderio que é, né? Uma força, uma energia que tem a condição de abarcar todas as pessoas em uma simples palma de uma mão. Né? Então, muitas das vezes a gente se acha forte, pensa que tem algum tipo de poder por conquistar ou caminhar em alguns aspectos, né, na vida aqui material. E aí, isso aí só queria dizer que é insignificante diante dessa energia, que diante de todos os desafios, a dificuldade que muitas das vezes vem ao nosso encontro, para a energia racional não é nada. E ela dissipa isso como se fosse poeira no ar. Palavras do racional. Agora sim, acabou-se o medo de morrer, todos tinham medo de morrer. Ninguém morria por gosto, morria porque não tinha outro remédio. Hoje, não morrem mais, porque a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não temas. Vivem todos com medo um dos outros, principalmente no Brasil, porque a liberdade é demais. Se racional tivesse medo, não vinha aqui na Terra um habitante do mundo racional se materializar no meio da bicharada, passar como bicho do chão, sem ser bicho, e sim veio em missão para salvar todos que aí estão. E por isso é um missionário do mundo racional, que por ter contato no mundo racional como verdadeiro Deus na Terra, para trazer a cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional, a cultura que fará todos deixarem de ser animal racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!